Salut a tous! Nesse vídeo, vamos ver juntos Gisele Soares falando francês. Boom! Gisele Soares é uma atriz, modelo e cantora brasileira do estado do Nordeste, Piauí. Ela já participou no programa brasileiro Big Brother e já participou em vários programas e filmes franceses. E além de todo o talento que ela tem na televisão e no teatro, ela mora na França há mais de 10 anos. E nesse vídeo, vamos ver Gisele Soares falando francês e toda a minha análise para você saber se ela fala francês direto. E como sempre, se quiser que eu faça mais vídeos sobre brasileiros famosos falando francês, pode deixar o seu like no vídeo. Olá, Gisele. Bem-vindos ao Brasil! Waouh! T'as envie de danser vraiment la samba? Ah, je suis... Ah oui? Pareil. Comme ça. Coucou. Non, attends, comment on fait là? Você entendeu o que ela falou? Tá envie de danser vraiment la samba? Que significa? Você quer dançar samba de verdade? O homem responde: Je suis paré. É uma expressão francesa pouco usada que você não precisa aprender, mas significa eu estou pronto. E Gisele Soares responde: Comme ça, que significa assim. E ela também diz: Mais attends, comment on fait là? Isso significa, mas espere aí, como que a gente faz aí? Il n'y a pas ça au Brésil, non, c'est la France ici! Alors, on vous retrouve au Pau Brasil. Pau Brasil. Gisele Soares tá dando muita risada e ela fala: Il n'y a pas ça au Brésil, c'est la France ici. Que significa, não tem isso no Brasil, é a França aqui. E o apresentador francês do programa responde: On vous retrouve au Pau Brasil. Que significa em português: Nós encontramos você no Pau Brasil, que é o nome do programa. Pas au Brésil! C'est un peu un retour aux sources. C'est tout à fait ça. Vous saviez déjà danser la samba? O apresentador diz: C'est un peu un retour aux sources. É uma expressão em francês que significa é retorno às origens. E Gisele responde: C'est tout à fait ça. Significa é isso mesmo. E o homem pergunta: Vous saviez déjà danser la samba? Que significa você já sabia dançar samba? Bah, la samba, c'est une danse brésilienne qui est dans le sang. La samba, c'est une danse brésilienne qui est dans le sang. O samba é uma dança brasileira que tá no sangue. On est avec ça, on n'apprend pas, tu vois ce que je veux dire? On est, c'est dans comme, les gènes. c'est comme dans les gènes, c'est des chorégraphies. On est avec ça, on n'apprend pas. Tu vois ce que je veux dire? A gente nasce com isso, não se aprende. Entendeu? Tu vois ce que je veux dire? É uma expressão francesa muito usada. Que significa? Você entende o que eu digo? Ou simplesmente, entendeu? On est, c'est dans les gènes. C'est des chorégraphies. A gente nasce, está nos genes. São coreografias. C'est vrai que c'est une autre technique, même si tu as la samba, Ouais. il faut travailler quand même beaucoup. Pour moi ici, c'est un laser, comment on dit? Un laser. loisir. Oh, C'est vrai que c'est une autre technique. É verdade que é uma outra técnica. Même si tu sens que tu as la samba, il faut travailler quand même beaucoup. Mesmo se você sente que você tem o samba, tem que trabalhar muito. Pour moi, ici, c'est un loisir. Para mim, aqui, é laser. ouais, Loisir. voilà, je me sens à Disneyland. je me sens bien, je viens ici pour rigoler. Ouais, voilà, je me sens à Disneyland. É isso mesmo, eu me sinto em Disneyland. Je me sens je me sens bien. Je viens ici pour rigoler. Eu me sinto bem. Eu venho aqui pra dar risada. Vous savez quoi? On va vous laisser vous changer et on Ah vous oui. retrouve en tenue. O apresentador francês fala: Vous savez quoi? On va vous laisser vous changer et on vous retrouve en tenue. Isso significa: Você sabia o quê? Vamos deixar você trocar de roupa e a gente se vê de uniforme. Par contre, c'est chaud, hein, les tenues. Est-ce qu'on peut vous montrer à No Stop People? Oh, je pense que oui. Allez. Par contre, c'est assez chaud les tenues. Porém, é bastante sexy a roupa. Podemos mostrar a Non-Stop People? Non-Stop People sendo o nome do programa de televisão. Est-ce qu'on peut montrer a Non-Stop People? E o francês responde: Je pense que oui. Allez, eu acho que sim. Vamos. Ça a pas l'air très simple à enfiler, hein, tout ça. Ah ouais, c'est vraiment, il y a toute une technique. Ça n'a pas l'air très simple à enfiler tout ça. Não parece muito fácil para vestir tudo isso. E Gisele responde: Ah oui, c'est vraiment
Il y a toute une technique. Ah sim, é uma técnica de verdade. C'est Tu nous présentes un peu ta tenue? ma tenue rouge Ouais. do Carnaval do Rio. Tu nous présentes un peu ta tenue? Você nos apresenta um pouco a sua roupa? Gisele responde: Ma tenue rouge do Carnaval de Rio? A minha roupa vermelha do Carnaval do Rio de Janeiro? C'est très sexy quand même. Ah oui, trop, vraiment. Ça, c'est ma couture. C'est le Brésil, c'est... O apresentador diz: C'est très sexy quand même. É muito sexy, ainda assim. A Gisele responde: Ah oui, trop, vraiment. Assim, demais, de verdade. Ça, c'est ma couture. C'est le Brésil. Isso é a minha costura. É o Brasil. C'est quelque chose qui, pour moi, ce n'est pas du tout genre, je vous faire bosser ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui pour moi, ce n'est pas du tout genre. É algo que é pra mim. Não é nada tipo, je vais vous faire buzzer ou quoi que ce soit. Vocês vão se tornar virais ou alguma coisa desse tipo. Ça, c'est chez moi. Et les filles s'assument comme elles sont. Ça, c'est chez moi. Les filles s'assument comme elles sont. Isso é a minha casa. As meninas se assumem como elas são. La partie de votre corps avec laquelle vous êtes la plus à l'aise. O francês pergunta: Quelle est la partie de votre corps avec laquelle vous êtes la plus à l'aise? Que significa? Qual é a parte do seu corpo com a qual você se sente mais à vontade? C'est bizarre, mais je suis pas très à l'aise avec mes fesses parce que je trouve trop grand pour ma structure. A Gisele responde: C'est bizarre, mais je ne suis pas très à l'aise avec mes fesses car je les trouve trop grandes pour ma structure. Isso significa: É estranho, mas eu não me sinto muito à vontade com as minhas nádegas, porque eu acho elas muito grandes para a minha estrutura. Mais la partie de mon corps que je me sens plus à l'aise, c'est mes hanches parce que j'adore danser. La partie de mon corps que je me sens plus à l'aise, c'est mes hanches parce que j'adore danser. A parte do corpo com a qual eu me sinto mais à vontade são as minhas ancas, porque eu adoro dançar. Aqui, para você saber, ela cometeu um erro pequeno. Para dizer com a qual, em francês, você tem que dizer avec laquelle. Então, a frase certa seria la partie de mon corps avec laquelle je me sens plus à l'aise. Je sais qu'elle est toute petite que je bougeais dans tous les sens. Ela termina dizendo: Je sais qu'elle est toute petite et que je peux bouger dans tous les sens. Significa: Eu sei que ela é muito pequena e posso mexer em todos os lados. Agora vamos ver juntos toda a minha análise sobre o francês de Gisele Soares. Mas antes, se tem alguma dúvida sobre uma frase em francês que ela fez nessa entrevista, deixa a sua pergunta em comentário abaixo do vídeo e vou te responder para te ajudar. Eu vou ser honesto e direto com você. Ela fala francês fluentemente. O francês dela é muito bom, é ótimo, é quase perfeito. De vez em quando tem um erro pequeno, mas afinal, os franceses também cometem erros quando eles falam. Fazer um erro pequeno de vez em quando não faz muita diferença. Ela fala super bem. É a prova que viver muitos anos num lugar francófono, por exemplo, em Paris, na França, ajuda muito para falar fluentemente. E além de falar super bem, sem cometer erros, ela tem um sotaque ótimo. O sotaque dela é muito leve. Eu posso reconhecer que não é uma pessoa nativa francesa, mas ela quase não tem sotaque. Ela fala super bem, dá para entender tudo como se fosse uma francesa. E ela pode falar sobre muitos assuntos, sem dificuldade nenhuma. Ela nem precisa pensar. Conclusão de toda essa análise: Gisele Soares é uma mulher com muito talento, é uma mulher muito bonita, e além disso, ela fala francês super bem. Parabéns, Gisele! Agora, você sabe que a Gisele Soares fala super bem francês. Eu não conheço muita coisa sobre ela, então será que ela é famosa no Brasil? Qual é a imagem que você tem da Gisele Soares? E o que você acha do francês dela? Deixa um comentário abaixo do vídeo para eu saber a sua opinião e poder te responder. Também, se quiser que eu faça um vídeo sobre um brasileiro famoso falando francês, você pode deixar o nome dele em comentário. Você gostou do vídeo? Por favor, deixa o seu like e você também pode te inscrever no canal do YouTube e clicar no ícone do sino para receber todos os novos vídeos sobre a cultura francesa e a língua francesa. Se quiser receber todas as minhas dicas no dia a dia, você pode me seguir no Instagram, isso vai te ajudar muito para aprender francês. E se quiser ser fluente de verdade, você já pode receber o meu guia
gratuito que compartilha todas as melhores dicas para aprender francês de forma super rápida, sem fazer esforços. Basta clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. Muito obrigado pela sua atenção, muito amor para vocês, um abraço. Ciao. Gisèle Soares est une très belle femme, talentueuse et qui, en plus de tout cela, parle très bien français. À bientôt.